Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, vencedores. Olha que alegria poder estar aqui mais uma manhã, segundou na presença do nosso Deus, 7 de abril de 2025, começamos mais uma live da Resposta Oração da Manhã. Como todos já sabem, nós estamos aqui para trazer a você a palavra de Deus e incentivar no seu devocional. Que alegria poder estar aqui compartilhando com todos essa live para que possa trazer edificação ao seu coração. Estamos na preparação da Santa Ceia, domingo agora, domingo de Ramos, estaremos proclamando que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Eu chamo você para participar conosco aqui de Estudos Abençoados. É uma live rápida, mas porém edificante, tá bom? Eu me chamo Pastor Gleison Martins, deixa o seu like, isso é importantíssimo. Toda santa vez vamos estar lembrando vocês. E quem não é inscrito no canal, se inscreva. Eu deixo já para você aqui o Salmo do dia 146. O Salmo diz: Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém a sua fidelidade para todo sempre. Ele defende a causa dos oprimidos, dá alimento aos famintos, o Senhor liberta todos os presos. O Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros, sustém os órfãos e a viúva, mas frustra o propósito do ímpio. Terminando, vai dizer: o Senhor é quem reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Deixo desde já aqui uma bênção especial para toda a sua semana, para que ela seja assim repleta de grandes bênçãos e vitórias, tá bom? Hoje nós vamos falar uma coisa aqui importante. Quais são? Estamos chegando aí à Semana Santa, né? E nessa semana nós estudaremos sobre partes, né, daquela trajetória da Via Sacra, dos momentos ali que Jesus finalizava o seu ministério terreno, ok? E o que eu quero trazer para vocês está em Marcos, capítulo de número 16, versículo 1. Nós vamos falar aqui de Maria. Na verdade, várias Marias estavam aqui, uma conversando com a outra, estavam ali responsável por cuidar do corpo físico de Jesus. Vai dizer assim: passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé compraram os aromas, né, para ungirem o Senhor. Limpar certinho, passar ali no seu corpo. No primeiro dia da semana, ou seja, domingo, foram ao sepulcro de manhã bem cedo ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Olhando, viram que já a pedra estava removida, ela, porém, era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Ele, porém, lhe disse: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está mais aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos discípulos, a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de medo e assombradas, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a qual tinha expulsado 7 demônios. Vamos lá no nosso estudo de hoje, o que eu quero trazer aqui para vocês? Vamos lá. A primeira coisa que todo mundo já deixou bom dia aí, né? Quem não deixou, já escreve seu bom dia. E se é a primeira vez, já fale que é a sua primeira vez e qual o bairro ou cidade, ou talvez de outro país aí que você está participando.
A pergunta era uma pergunta muito lógica. E hoje eu quero falar para você algo aqui importante na nossa live. Nem sempre vamos ter todos os recursos para começar a nossa caminhada. Nem sempre você vai ter todas as ferramentas em suas mãos para começar um propósito, talvez para cumprir o ID do Senhor, a vontade de Deus para a sua vida. Muitos dos que receberam no passado a direção que veio de Deus para qualquer coisa na sua vida, eles estavam desprovidos 100% de suas ferramentas ou de recursos para realizar a direção que vinha da parte de Deus. Muitos deles não faziam ideia do que estavam por vir, do que enfrentariam, e talvez isso era o medo de alguns, mas ninguém hesitou em obedecer a direção que haviam recebido. Vamos lembrar do princípio ali, nos livros do Pentateuco, quantas e quantas em Êxodo, quantas conversas Moisés não tinha para saber de quem era a direção, onde ele ia, o que fazia. Ele até perguntou: Senhor, eu te obedeço, tá bom, eu vou fazer, mas se Faraó perguntar, quem me enviou, o que eu vou dizer? Eu ainda não estou provido de todos os recursos. E Deus, obviamente, falou para ele: olha, já estou exemplificando o texto, não tem como te falar. E se te perguntar, você vai dizer assim: eu sou, me enviou. Por quê? Porque eu sou muita coisa, Moisés, não dá tempo de eu te falar como era. E a gente percebe que Moisés obedece. E nessa obediência, mesmo sem recursos, ou talvez com todos os recursos que ele precisava, o Senhor foi provendo para ele na caminhada. E a primeira coisa que eu quero trazer para todos vocês é isso. Escreve assim para mim: Deus conta com pessoas de fé que, mesmo sem recurso, estão dispostas a obedecê-lo. Vamos lá. Deus conta com pessoas de fé que, mesmo sem o seu recurso, estão dispostas a obedecê-las. Pessoas que vão depender, hoje eu falo aqui, unicamente e exclusivamente do Senhor, de Deus. E com o passar dos anos e do tempo, aí Moisés conseguiu entender que Deus não estava ali falando qualquer coisa, mas que ele era. Lembra da expressão que ele usou para Moisés? Você vai dizer para Faraó que eu sou, me enviou. E ali Deus se manifestava. Como? Moisés, eu sou o que faz fluir água da rocha. Moisés, eu sou aquele que coloca uma nuvem quando o sol está quente. Moisés, eu sou aquele que, quando vocês estiverem à noite passando frio, eu serei coluna de fogo no deserto. Moisés, eu sou aquele que levanta hastes igual serpentes e as pessoas olham e o veneno que estava sobre elas passam a não ser nada. Moisés, eu sou aquele que faz um pedaço de pau, abre um mar comprido e faz o seu povo andar por terra em seco. Olha aí, meus irmãos, existe sim vamos dizer, uma condição especial para quem decide ir, mesmo sem todos os recursos. Existe sim uma vantagem para quem coloca no seu coração a fé de não parar por causa das circunstâncias, porque talvez você não tenha todas as respostas. Abraão só viu assim: sai do meio da tua terra e da tua parentela. Imagine o desespero, ele coçava a cabeça, mas como, Senhor? O Saulo só viu assim: duro é para ti recalcitrar, vai mudar, muda o teu caminho, teu destino. E talvez ele dizia: mas pai, eu não estou fazendo a obra em teu nome, eu mato aqui todo mundo e eu acho que eu estou fazendo para ti. Não, tudo errado.
Mas e a minha reputação, isso e aquilo? Como é que eu vou fazer quando eu começar a ir para os lugares onde os crentes já ouviam falar de mim, tenho medo de mim? Será se vão me receber, vão me acolher? Só me obedece. E hoje eu quero falar para você justamente isso, que talvez já recebeu uma direção. Então eu digo para vocês, o mais importante, escreve aí, o mais importante do que ter os recursos, as condições, tá? O mais importante do que ter os recursos, as condições, é ter a direção. Deixa eu te dar um pequeno exemplo. Você que não tem carteira, tem carro dentro de casa? A maioria sim. A maioria, não estou dizendo todos. Mas adianta ter um carro se não tiver uma carteira? Não. Adianta, vamos lá, você tem a carteira, tem um carro, mas não tem um combustível. Vai adiantar? Não. Vai adiantar ter a carteira, o carro, combustível, mas não ter prática, não saber ali como é que é. Ah, mas quem tem carteira sabe dirigir. Nem sempre. Vai que a pessoa tirou a carteira muito tempo atrás e não tem a prática. Tá, tem tudo, mas vai lhe faltar algo. Vai adiantar ter CNH, carro, combustível, ter a prática. Mas o principal, não saber para onde ir. Essa é a grande questão. Então, o principal de tudo, melhor do que os recursos, do que as condições, é você ter a direção. Sabe por que Moisés não parou? Porque ele tinha direção. Vou fazer esse povo chegar à terra prometida. Sabe por que Josué não parou? Mesmo com tantos desafios? Porque ele tinha direção. Deus disse para me esforçar e assim o farei. E para você, será o que hoje Deus vai pedir? E mesmo que você não tenha condições, recursos, você vai recuar? Para José, Deus falou: governe. E ele prontamente obedeceu, sem saber como seria isso. Talvez ele imaginava, eu acho que Deus é muito, sei lá, não dá nem para entender, porque como que um escravo pode governar num lugar onde nem é amado, nem é respeitado, e onde seu povo é tratado como um qualquer, inclusive escravo e motivo de chacota. Mas, irmãos, quem tem uma direção não para, quem tem uma direção vai. Às vezes quem tem a direção não é porque a gente é leviano, não é porque nós somos irresponsáveis, não, é porque a gente crê tanto na provisão de Deus. Nós cremos tanto na direção do Senhor, que só estamos dispostos a ir. Eu te explico porque eu estou falando isso agora. Eu falo porque as Marias, uma conversa com a outra dizendo: Maria, vamos ali? Vamos Maria. Maria, a outra respondeu para a outra Maria e disse: vamos. Então vamos. E foram as Marias. E aquelas Marias lá pegaram os aromas, tá aqui o aloés, tá aqui o bálsamo, tá aqui isso, tá aqui, e foram andando. E foram prosseguindo. Por quê? Mesmo sem os recursos devidos para entrar dentro do túmulo, elas tinham uma direção. E que ter uma direção talvez não é compreendido. E eu digo em nome de Jesus, escreve aí: eu estou debaixo de uma direção. E essa direção não é fajuta, essa direção não é mentirosa, essa direção não é uma mera esperança que vai se sucumbir diante da sua falta de condição e de recurso, não. Quanto menos você tem de você, pode ter certeza que mais Deus vai fazer por você. Presta atenção que na ressurreição de Lázaro, ele pediu aos homens que tirassem a pedra. Aqui já não foi os homens, mas aquelas mulheres que tinham uma direção que era cuidar do corpo. Elas receberam mais do que só esperar ver um defunto ali. Elas estavam prestes a ver o corpo ressurreto do Senhor. Ó, que maravilha, quando você se esforça, Deus sempre vai fazer mais do que você pede, pensa e imagina.
O Zaqueu subiu numa árvore brava, uma figueira, e ele só esperava ver. E pelo seu esforço, Deus disse: hoje me convém pousar em sua casa. E eu quero dizer para você nesta manhã de segunda-feira que todos os seus recursos, por menor que sejam, possam estar se esgotando. Não esquece, quem cuida da pedra é Jesus. Compete a você seguir na direção que Ele te deu. Não baixar sua guarda, não baixar sua cabeça. Pega os recursos que são seus. O que pertenceu àquelas mulheres? Os aromas, os óleos. Isso aqui elas são boas. Então elas fazem. Remover a pedra é pesada, é grande. Os líderes daquela época, os governantes daquela época haviam lembrado. Às vezes até o diabo lembra das palavras que vêm da boca de Deus, de Jesus, e a gente se esquece. Eles haviam lembrado, parece que ouvimos falar aí que ele no terceiro dia iria ressuscitar. Selaram o túmulo, colocaram uma espécie de algo para, forrar aquilo lá, amarraram a pedra e ainda colocaram 2 soldados para vigiar. Inclusive financiaram com bastante dinheiro, dizendo, vocês estão colocando aí a notícia, tá bom? Espalha a notícia, espalha a notícia. E essa notícia era para dizerem que os discípulos de Jesus roubaram o corpo, que ele não havia ressuscitado coisa nenhuma. Eram os discípulos. Até nisso, o diabo investe bastante dinheiro para deturbar as coisas de Deus e o Evangelho. Por isso que eu e você também não temos nenhum tipo de preconceito ou reserva para investir aquilo que Deus nos deu pelo nosso trabalho, pela saúde que Ele nos concede, em propagar o Evangelho a toda criatura. Se o diabo não tem nenhum tipo de receio de investir dinheiro para propagar a prostituição na televisão, o narcotráfico, a prostituição de mulheres, enfim, caramba, se a gente for aqui falar tanto de coisa aí que é financiada pelo dinheiro, e porque nós vamos ter algum tipo de receio? De jeito nenhum. Por isso a minha oração hoje, não é o assunto, mas abre essa janela, é que Deus te prospere muito, para que através da sua vida, através dos seus recursos, o Evangelho possa ser pregado aonde quer que seja. Amém? Nessa live aqui você não paga nada, a única coisa que você nos ajuda é jogando aí o seu like, apertando um joinha que tem aqui embaixo. Isso já nos ajuda a propagar o Evangelho, como ele com força. Foi muito dinheiro que a Bíblia vai dizer. Depois eu passo esse texto para vocês. Que também com toda a fé, com todo o ânimo e alegria, possamos dizer hoje, Ele vive, Ele reina, Ele é fiel, Ele é bom. Vamos fazer a nossa oração em nome de Jesus? Se eu empolgar aqui, a gente vai passar um pouquinho do nosso horário, mas eu acredito que o Espírito Santo, de alguma forma, possa ter entrado aí no seu coração e falado contigo. Amém? A pergunta era: quem vai remover a pedra? No meio do caminho elas não pegaram uma pá, não chamaram outros discípulos, outros homens, não foi ninguém com elas. E eu acho que se aproximando elas lembraram o grande detalhe: meu Deus, quem vai remover a pedra? Faz essa pergunta na live aí: quem vai remover a pedra? Vamos lá, deixa eu jogar aqui. No primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã bem cedo ao nascer do sol, e diziam umas outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Que escreveu? Agora você termina escrevendo dizendo: olharam e viram que já a pedra estava removida, e ela era muito grande, maior e muito mais forte do que qualquer mulher que poderia se juntar ali para remover. E a palavra de hoje é essa. Pode tirar o print
dessa parte do versículo 4 que vai dizer: a pedra já está removida. Eu faço a pergunta e vocês escrevem: gente, quem vai remover a pedra? E você escreve aqui embaixo: a pedra já está removida. Aleluia! Só faz a sua parte. Alguém pode perguntar: como que esse marido meu vai mudar? O marido é seu, a oração é sua, a responsabilidade de cuidar dele é sua. Quem vai remover seja lá a independência química, a ignorância ou qualquer outra coisa que está atrapalhando o relacionamento, Jesus já removeu a pedra, já removeu da sua casa, das suas finanças, dos seus projetos, da sua mente, do seu coração. Creia nisso, porque Ele é fiel. Agora, na live da resposta, é momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui hoje, mais uma manhã para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Que alegria poder compartilhar com essas pessoas de fé e de ânimo aqui hoje a tua palavra. E a pergunta é essa que não quer calar: quem removerá a pedra? E todo mundo já respondeu: a pedra já foi removida, pastor. Você crê nisso? Você tem essa confiança plena e sincera de quê? De que o Senhor já fez aquilo que precisava ser feito? Que toda a obra que Ele te prometeu há de se cumprir? Pois eu creio. E se nós cremos juntos, o veremos, a sua glória e a sua majestade. O Senhor abençoa mais uma semana nossa. Eu e eles entregamos tudo que há de ser feito. Colocamos todas as coisas diante do Senhor, de segunda a sábado. Que a tua direção, a tua proteção nesta semana seja gloriosa. Muitos já foram na igreja no primeiro dia da semana, domingo, consagrando tudo ao Senhor. E nós aqui só reafirmamos e nesse primeiro dia útil queremos te colocar na frente. Não vamos parar por causa das circunstâncias. Não vamos parar por causa dos nãos. Não vamos parar porque não temos o recurso. Ainda bem que elas foram. Ainda bem que elas marcharam. Ainda bem que elas seguiram em frente. E esta pessoa que está dizendo: Pai, mesmo não sabendo como vou remover a pedra, eu estou indo, eu estou seguindo, eu estou te obedecendo. Eu vou. Pode ter certeza, meu irmão, que aquilo que está nas suas condições a fazer, se você tem obedecido, pode deixar que a parte difícil é com o Senhor, que a parte de remover a pedra é com Ele. Eu te agradeço, Pai, pela imensa oportunidade que o Senhor nos dá aqui de mais uma manhã, poder glorificar e exaltar o Teu santo nome. Se estiver alguém aqui, Pai, confuso, complicado, talvez chateado por alguma coisa que não obteve ainda, escuta essa palavra que vai ser tocado durante a semana inteira. A pedra já foi removida. Só faz sua parte e Deus fará dele. Amém? Receba essa bênção em nome de Jesus. Eu cito agora dizendo: ligamos aqui na terra, eu e você juntos. Deus ligará lá no céu para a honra e para a glória do Senhor. Porque agindo Deus, absolutamente ninguém impedirá. Ele é fiel, Ele é grande e Ele faz. E você diz: obrigado, Senhor. Solta as palminhas para Jesus, porque é tempo de glorificar, de bendizer e exaltar o nome de Deus. Aleluia. Meus irmãos, mais uma live concluída. Meu muito obrigado. Um abraço. Obrigado por estar aqui com a gente. Você de perto, de longe. Os amigos que sempre estão mandando aí mensagem. Chegou aqui um presente lá de Porangatu, recebi aqui do meu amigo Anthony. Deus abençoe sua família, seu pai, sua mãe, todo o seu lar aí, e Deus abençoe a todos que têm orado, torcido por nós aí, para até o meio do ano a gente conseguir a nossa resposta, tá? Para você que é de bom dia, para quem é de abraço, um forte abraço, e que Deus abençoe a todos nós, vivendo de fé em fé, de glória em glória, a gente vai avançando. Se Deus é por nós, ninguém vai ser contra nós, não é verdade? Mesmo não crendo, aliás, mesmo não vendo, continue crendo, porque Ele fará, Ele é fiel. Tchau, um abraço.